Hermione, cara. Olá, crianças abismais. Você vai falar com voz de Vincent Price? Variações de Vincent Price. Não gostei da mudança da abertura, não. Foco de Pestilência caiu a qualidade no segundo ano. Those who discuss the content of this book are to be shunned by all as centers of pestilence. Olá, crianças do abismo! Está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou Flávio Watson e estou de volta após um longo e tenebroso e forçado inverno, ou verão, com os meus companheiros de quase sempre, Pietro. Necromancia não existe. Peu Lamarão. Oi, sumidos. Senhor Feliciano. Hoje o morto vai dançar. E temos aqui hoje dois convidados para dar suas opiniões e contribuir com seu conhecimento vasto. O retorno aguardado do nosso querido Sr. Wilson. Todo dia é dia de necromancia. E Eduardo Regis. Então, esse negócio de necromancia é mentira. Tu vai ver só quem é que vai puxar tua peça à noite, seu safado. Se prepara. O Foco de Pestilência é uma realização do CALEM, Colégio Ad Lux et Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. Então, antes da gente começar o programa de hoje, vamos a alguns recadinhos rápidos, antes de começar a jogar treta na mesa e mexer com os mortos. Temos alguns eventos do Calem aí que são importantes de serem lembrados. Alguns já foram avisados, vamos relembrar aí pra frente. Dia 8 de abril nós teremos uma festa em comemoração à escritura do Livro da Lei. Nós fazemos todo ano essa festa, e esse ano nossa festa vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos fazer uma espécie de feira cultural, onde nós teremos diversos trabalhos plásticos, gravuras, livros. Hoje teremos a presença da Penumbra Livros, com seus livros aqui com a gente. O Vinícius vai estar aqui participando também da Festa da Lei com o material dele. Nós vamos ter a apresentação de dança, vamos ter a apresentação de cinema, vamos ter a apresentação de música eletrônica. Vai ter muita coisa. Vai ter comida, vai ter gente, vai ter música, vai ser irado. Não vai ter custo, é só chegar lá e colar na programação. Já está no site a programação do evento da Festa do Livro da Lei. E é só isso. Dia 8 de abril, a partir das 3 da tarde, as portas estarão abertas para quem quiser participar e acompanhar o evento com a gente. Mas e agora vamos começar nossos trabalhos. Nosso tema hoje é a necromancia. Nós, num dos nossos primeiros programas, nosso quarto programa, foi sobre magia negra. E lá a gente rabiscou algumas coisas sobre o que era magia negra, enfim, o que poderia ser magia negra. Mas assim, na raiz da palavra necromancia está aí a palavra negro, né? Magia negra. Mas também tem a palavra mancia. Então o que é? O que podemos começar trabalhando aí na necromancia como, assim, uma explicação da palavra, para daí a gente partir para dentro dela? Bem, o conceito da palavra é bem simples, na verdade. Então ela é a divinação que o operador vai fazer através dos mortos. Seja através do espírito ou através do corpo, né? A gente tem aquele pessoal que
conseguia responder questões vendo as vísceras de animais, né? Ou então o cara que vai até chamar um espírito para profetizar alguma coisa ou responder uma questão específica. Essa é a concepção da palavra mais conservadora. Não sei se o Sr. Wilson quer dar alguma contribuição aí para... assim, eu já vou elaborar um pouco, porque, na verdade, a necromancia, ela acaba lidando... E, assim, claro que isso tem um parecer histórico, isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo, mas ela sempre foi uma coisa um pouco marginal. Ainda que a sociedade aceitasse esse oráculo dos mortos, essa consulta a esse outro mundo, ela é um pouco cercada de tabu, sempre foi de uma forma ou de outra. Você lidar com a subversão da ordem natural, que é a morte, e você recorrer a ela para exercer a sua vida. Então, assim... Vou discordar um pouquinho, mas depois a gente fala isso. Discorda, pode discordar logo. Manda ver. Não. Discordar um pouquinho, porque isso aí em algumas sociedades a gente tinha o pessoal encarava isso de maneira bem tranquila e corriqueira. Não é uma coisa assim, a gente tem muito isso que é uma coisa da nossa matriz de sociedade, judaico-cristã e tal, né? Que é um tabu, a gente vive em cidade grande hoje em dia. Quando a pessoa morre, não está no hospital, você nem vê mais o corpo da pessoa direito, vai pro velório, e enfim. A gente tem um distanciamento muito forte com a morte hoje em dia. Nem sempre isso foi verdade, né? Então, por exemplo, no que a gente chama de Grécia Antiga, né? Que na verdade é um punhado de gente diferente ali, mas enfim... Antes de ter as grandes polis, naquelas cidades maiores, o pessoal morria e era uma coisa muito... Tô dando só um exemplo, né? Era uma coisa muito mais íntima. Eram os familiares que tratavam da questão do corpo, era um dever cívico tratado dos enterros, ter o enterro direitinho. Quem leu Antígona, do Sófocles, né? Vê muito isso claramente. Ela tá lá, desesperada, tá criando um caso porque ela quer enterrar lá, se eu não me engano, o irmão dela. E isso passa como a gente tem sociedades que encaravam isso de maneira bem diferente. A gente vai depois falar um pouco disso aí, mas sim, acho que hoje é uma coisa muito tabu. Falou em morte, é tabu. Mas até hoje mesmo, no mundo, você tem alguns lugares que o pessoal tem, por exemplo, ritual de lavagem de osso. Tem um dia lá, a galera vai no cemitério, tira os ossos ancestrais, lavam, tal, não sei o quê. Mas sim, Brasil hoje, acho que é marginal ainda. Nesse ponto concordo com você, Sr. Wilson. Eu vou fazer só um ponto que assim, eu fiz uma provocação proposital, mas ela envolve, na verdade, a questão, porque assim, a gente usar os mortos como oráculo, na verdade, pra mim às vezes fica um pouco diferente do culto à ancestralidade. Você entender o morto como um guia, ou um daimon, ou uma coisa que te rege num outro plano, e aí sim você consulta ele no sentido de uma orientação superior. Eu acho que a necromancia ela fica entre esses dois termos, entre essa manipulação vil e grosseira da morte, como alguns entendem, e essa relação que é até meio terna mesmo, entre você, o seu familiar, o seu ancestral, o ancestral do seu povo, e que você recorre a ele em momentos de... enfim, necessidade. Entendi. Pra mim é meio que isso. A necromancia abarca isso tudo, na verdade. Você vai ter desde o cara que tá preocupado com o ancestral dele, desde o cara que tá fazendo uma consulta a um oráculo, que é uma coisa absolutamente normal, corriqueira, dependendo de onde ele tá no tempo e no espaço, né, claro. E desde o cara que tá afim de levantar um morto pra saber onde estão os tesouros escondidos. E ele não tá nem aí pra quem é esse morto, ou enfim... É muito complicado, eu acho, assim, não tem uma leitura vasta sobre o assunto, mas me parece muito que há muita multiplicidade no tratamento na relação com a morte nas diferentes culturas e no tempo, né? Você tem, na Índia, você vai ter uma relação com a morte que vem até hoje, traz alguma semelhança ou alguma proximidade de tratamento com a morte, e você tem, por exemplo, mais contemporaneamente ou mais recentemente, nos últimos séculos, um afastamento que parece, não sou kardecista, mas me parece que o kardecismo traz de deixar o morto ir, né? Deixar ele embora, não ficar trazendo ele para junto, para que ele, né, não fique ali apegado ao mundo material e possa, enfim, sei lá, transcender e tal, né? Mas assim, a relação dos vivos com os mortos é sempre uma relação que se perpetua na história, né? Eu acho difícil a gente ver, eu não sei, de uma comunidade em que ignore os mortos. Assim, os mortos, as pessoas morrem e aí você larga ela lá e esquece, etc.
Não, isso aí a gente vê, o pouco que a gente sabe, por exemplo, dos Neandertals, a gente sabe porque eles enterravam os mortos cerimoniosamente. Tinha uma cerimônia, tinha uma cova, o cara ficava lá, se eu não me engano, em posição fetal, botavam alguns objetos, botavam algumas coisas. Então, quer dizer, isso já diz pra gente que desde lá bem atrás, isso é claro, sempre foi uma preocupação humana muito forte. Porque isso é uma questão que tá permeando qualquer um, né? O que vai acontecer? O que acontece com essa pessoa que morreu? Strive ever to more, and if thou art truly mine, and doubt it not, and if thou art ever joyous, death is the crown of all. Eu queria pontuar aqui uma coisa interessante, que o morto, ele não está preso a essas amarras de tempo e espaço que a gente tem. Então, supostamente, se a consciência se mantém, ele teria acesso a outras camadas de tempo e espaço e teria visão que a gente aqui não tem. E eu acho que o tabu, o problema, não é nem tanto falar com o morto, mas ter acesso a esse tipo de coisa que você aqui, na Cruz da Matéria, aqui, Malkuth, onde a gente vive aqui no jogo, você não teria. Tanto que, eu tava fazendo uma pesquisa aqui, existe algumas citações de mortos na Bíblia, mas eu acho que a que dá mais treta, eu acho que é a que tem assim mais caô, é quando Saul, que é o rei de Israel, ele manda chamar a feiticeira de Endor e fala pra ela, chama os ancestrais aqui, chama os teus espíritos aqui e me diz aí qual é. E é uma prática judaica, assim, os judeus sempre foram conhecidos porque eram os magos da parada, eram os exorcistas, eles resolviam as tretas. E ele foi lá numa outra cultura ter acesso a uma parada que ele não tinha. Passando por cima, sabe? A citação tá aqui em Samuel 1:28. O que vocês acham disso? Vocês acham o tabu é fazer a parada, é falar com o morto ou roubar essa regra que a gente tem da realidade aqui do tempo e espaço? Eu acho que é um pouco das... Sendo bem clichêzão a minha resposta, mas acho que é um pouco das duas coisas, na verdade. Você tem pra aquela sociedade ou pessoa, ou entendimento filosófico, religioso, whatever, que você tem um problema em perturbar, como bem pontuou ali o Flávio, né, aquele morto, de alguma maneira, que aquele morto ele vai pra uma vida pós-morte, que onde ele tem lá, e vai cuidar lá das coisas dele, porque essa galera, tem uma galera que acredita muito fortemente nisso, né? E que você não tem que interferir. E tem essa questão do distanciamento da morte, porque é uma questão que gera curiosidade, gera medo no ser humano. Então acho que tudo isso permeia. Agora, sim, também tem a questão do que você falou. Muitas culturas acreditam que os mortos têm acesso a conhecimentos que não são possíveis, né, de se obter aqui no plano terreno. E esses conhecimentos podem ser conhecimentos proibidos, podem ser conhecimentos, coisas mais complicadas, tesouros, feitiços, não sei, alguma coisa assim. Então isso pode fazer parte também desse problema. Tem uma dimensão nesse problema do tabu que vai aparecer em sociedades com a religião mais sofisticada. Vamos ver, por exemplo, que no meio da Idade Média, a gente discutiu isso em outro programa, você chega a sociedade chega ao ponto de questionar os seus desenvolvimentos, tanto aquilo que a gente veio a nomear como ciência, quanto aquilo que permaneceu magia, né? Quero dizer, o sujeito está fazendo alguma coisa que perturba a ordem natural do mundo. Mas aí, então, nessa sociedade, o problema não é tanto que a ordem natural do mundo seja ou não seja uma coisa a se perturbar, mas que se ela é a ordem natural do mundo é porque Deus fez assim. E se Deus fez assim, e você está mexendo lá no que Deus fez, então das duas uma. Ou você está atuando sobre a influência do diabo, o equivalente lá do mundo onde lá da sociedade em questão, ou então existe um terceiro elemento. Na Idade Média Europeia, por exemplo, no longo período de Idade Média, houveram períodos em que esse terceiro elemento era aceitável. Quero dizer, havia o que é divino no sentido de ordem natural do mundo, existe sim o diabo tentando te sacanear, mas existe uma terceira coisa aqui, que é um conhecimento que não é natural, mas que a gente aceita que ele é terceiro. Enquanto que em outros períodos não.
O sujeito vai dizer, não existe terceiro elemento. Você acha que isso aí é um conhecimento razoável, mas eu sei que isso daí, na verdade, é tudo gerado pelo diabo. Então, num ambiente como esse, numa sociedade como essa, eu não diria tanto que o tabu é sobre a perturbação da natureza, mas o aviltamento da autoridade de Deus. Eu ia andar por esse lado aí. Eu concordo com o que o Pietro disse. Até do ponto de vista filosófico mesmo, essa questão da morte, essa transcendência dos limites da vida, isso é uma intuição que eu acho que vai surgir nas diversas culturas, né? Então aquilo que não está mais aqui, ela está no além, né? A figura do além é o que está além, né? O que está fora do nosso alcance. Então se o cabra foi para lá para além, ele pode trazer o que está lá do além para você, se você for capaz de se comunicar com ele. Isso é essencialmente transgressor da ordem natural das coisas. Então é natural que determinadas sociedades achem que isso não vai poder fazer. É roubar no jogo. É fazer, a gente tá aqui todo mundo vivendo junto na vida aqui, todo mundo parceiro e tudo mais. Você vai lá e busca informação especial lá do outro que foi para outro espaço. Não rola, não pode. É cheater. É cheater. É tá botando o código no videogame, não pode. E a CIA, que é né? a essência da magia, inclusive, né? Mas é outro papo. E a CIA tá aí fazendo isso aí. Né? Botando escuta. Essencialmente é botar escuta no além, né? Fazer necromancia, botar uma escuta no além. Mas assim... Necrolix. Preparem-se, em breve o site. Vazaram vários terabytes de mensagens do além. Strive ever to more, and if thou art truly mine, and doubt it not, and if thou art ever joyous, death is the crown of all. A gente rabiscou aqui a Idade Média, mas eu queria voltar um pouquinho pra Grécia, que me parece, eu não sei, mas me parece ou na Grécia ou na relação Grécia-Egito, em que surjam os primeiros tratamentos, ou pelo menos tratamentos relevantes que nós trazemos até hoje, sobre essa questão do lidar com os espíritos ou lidar especialmente com os mortos. E aí, de repente, eu queria lançar isso aí pra não, de repente, seccionar ainda essa questão espírito morto, espírito e mortos, né, como coisas diferentes, mas como é que o cenário que isso acontece lá na Grécia? Então a gente vai falar um pouco de antiguidade, a gente pode falar basicamente de duas sociedades, né, uma que a gente chama de Grécia Antiga e outra que a gente chama de Egito Antigo. Vou falar do Egito primeiro rapidinho, vou desviar a sua pergunta aí, porque eu acho que é mais rápido e tem uma ligação com a questão da Grécia. Beleza. Então o que a gente sabe, ligação de Egito Antigo com morte, eu acho que é uma coisa que, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas, você lembra da múmia, né? Então a preocupação da preservação do corpo, para que aquela alma na vida além, né, tivesse funcionalidade e tal, isso aí é uma coisa acho que muito clara. Mas ainda assim, pelo que eu entendo, há uma compreensão acadêmica, aí uma coisa mais estudiosa mesmo, né? Da galera que tá vendo arqueologia e tudo mais, história e tal. De que essa coisa de necromancia no Egito, de consultar os mortos, né? De chamar o cara, vem cá e responde o que eu tô te perguntando, seria uma coisa que veio já um pouco depois na história do Egito Antigo. Mas quando começou a ter uma influência ali da galera do lado ali, da Babilônia, enfim. E isso, pelo que eu entendo, permaneceu durante muito tempo como sendo o aceitado. E aí tem um cara, um professor da Universidade de Chicago, Robert K. Hittner, se eu não me engano. E ele é um cara que tá, não sei se só ele, pode ser que tenha uma corrente aí, mas que tá meio que desafiando essa ideia. E o que ele tá falando, não, isso aí, na verdade é papo furado. Desde lá do reino antigo, lá do Império Antigo do Egito e tal, papo de 2000 anos antes de Cristo, os egípcios já faziam evocações de espíritos de reis antigos, príncipes antigos para consulta oracular. E ele fala que lá mais ou menos na época de Ramsés III, que se eu não me engano daí uns 1000 anos antes de Cristo, depois se quiser pode ir na Wikipedia aí e ver se a gente tá certo ou errado, que isso já era uma prática corriqueira, assim, que a galera fazia isso mesmo. Tipo, quem fazia? Não sei. Aí realmente tem que dar uma olhada com mais calma nisso, não sei. Talvez fossem sacerdotes de Anubis, enfim, já que era a galera que fazia aquela ligação, tinha lá na mumificação, da cerimônia de abertura de boca, enfim, algumas coisas assim. Pode ser que tenha sido eles, não sei, aí é especulação minha, tô viajando. Mas assim, isso existia. E os egípcios também tinham uma prática, essa assim que já não tem, acho que não tem tanta polêmica, né?
que eram as cartas aos mortos. O que eles faziam? Eles escreviam cartas aos ancestrais, onde eles falavam, às vezes, assuntos corriqueiros. Tipo assim, pô, isso aqui tá uma merda, cara. Pô, eu tô na merda, tá ruim aqui o negócio. Não tô conseguindo aquilo que eu queria conseguir. Então a situação tá braba. E aí isso ficava como se fosse uma comunicação mesmo. Não é de cunho oracular, mas era uma coisa que já tinha buscava uma comunicação. E isso influenciou um pouco, acham que influenciou um pouco a Grécia. E aí, mudando pra Grécia Antiga, a gente tem um corpo de conhecimento e um volume de evidências um pouco maior, eu acho. Então a gente sabe um pouco mais de como é que isso funcionava na Grécia. E os gregos também tinham uma preocupação com a morte muito grande. Preservação do corpo, ritos funerários adequados, eram considerados um dever da família. Quando as cidades eram menores, era uma coisa muito visceral, então as mulheres choravam, lamentavam, tinham os lamentadores profissionais que iam lá pra chorar pro morto. E, enfim, era uma coisa muito, muito séria. Quando as cidades foram aumentando, e aí começaram a ter problemas operacionais com isso, porque eram umas cerimônias demoradas, eram cerimônias que tinham muita emoção, às vezes as pessoas pediam a vingança do cara que matou o outro, e isso dava treta na cidade, dava briga, enfim. Então a galera começou a falar, não, isso aí não tá mais dando. E por outros motivos também começaram a jogar os mortos para fora da cidade, cemitérios para fora da cidade, separou isso. E perdeu um pouco dessa familiaridade, mas não se perdeu essa questão da ligação com os mortos. O que aconteceu foi que, ao se perder essa familiaridade, a morte foi se tornando cada vez mais enigmática. E aí a alma do morto passou a ser uma coisa mais poderosa no imaginário. Porque antes você tinha uma proximidade muito grande, agora o morto tá ali, tá separado. O que é aquilo? O além ficou mais além. O além ficou mais além. Então esse morto passou a ter poderes que ele talvez não tivesse antes. Então, como eu falei, você tinha problemas com a morte e você tinha, categoricamente, alguns tipos de mortos que davam problema pros gregos. Então, por exemplo, o cara que era morto brutalmente, tirando o caso óbvio de ser um cara de guerra, um herói, assim, né? Mas o cara que era assassinado na rua, ele era um morto problema. Porque ele morreu de maneira violenta. O cara que morreu e não foi enterrado direito, ou que achou que não foi enterrado, que tinha isso também, achou que não foi enterrado direito, por alguma razão, ele voltava pra pegar no teu pé. Porque, pô, você tem que enterrar o cara direito. E as pessoas que morriam sem cumprir o que a sociedade esperava delas. Então, o exemplo mais fácil de falar é, por exemplo, uma mulher jovem que não casou e morreu antes de casar. Pô, essa mulher não casou, não teve filho, ela não cumpriu o papel social dela. Ela vai voltar fula da vida porque ela não cumpriu o papel social dela. E volta como umas assombrações. Essas assombrações, elas têm uns poderes de perturbar você, de causar pesadelos, de causar algumas doencinhas, febres, e enfim. E isso era um problema real pra eles. E aí surgiu, junto disso, surgiu uma especialização, surgiu uma classe especializada de pessoas que lidavam com esses problemas. E a gente tem 2 ou 3 figuras aí na Grécia. Eu vou falar 2 ou 3 porque tem 2 que meio que se misturam e não tá muito bem claro se elas são a mesma coisa, se tem uma diferençazinha. Mas enfim, tem 2 ou 3 figuras aí que tratam disso profissionalmente. É um cara que você tem um problema com o morto, sei lá, o teu avô tá puto porque você enterrou ele e não botou as oferendas que tinha que colocar lá. Ele achou que não tá bom. Aí voltou. Tá te perturbando, você tá sonhando com ele, tendo um pesadelo, alguma coisa dessa. E aí você fala, pô, meu avô tá puto. Como é que eu vou lidar com isso? Por que ele tá puto? Não sei, porque também a comunicação não é assim, né? Ele não chega e fala pra você, não, o problema é esse. Não, tem alguma coisa acontecendo. E aí você chama esse cara. Então tinham os goés, que é no singular, e goetes no plural. E aí, pelo amor de Deus, perdoem o meu grego, tá? Se alguém souber falar grego aí, ignore essa tristeza. Tá dentro da cota de merda que a gente fala por programa. Fique tranquilo. Porra, deve tá tenebroso aí, mas tranquilo. Enfim, engole essa e vai, segue em frente. E tem o tal do psicogogo, enfim,
que é um cara também que... Esses dois têm um papel parecido. São pessoas que elas vão trazer esse morto, falar com ele, descobrir qual é o problema, resolver e mandar ele de volta. Terapia pros mortos. Terapia pros mortos. e pros vivos. Psicanálise. Strive ever to more, and if thou art truly mine, and doubt it not, and if thou art ever joyous, death is the crown of all. Peraí, Eduardo, então, peraí, me esclarece aqui então. Fala aí. Você falou dessas duas classes de pessoas da Grécia. Duas ou uma, né? Porque é meio mistura. Porque os psicagogos, eles usam... Aí vamos falar da goeteia, né? A goeteia que o ouvinte aí vai... Onde eu tô esperando chegar. Vai perceber que tem uma certa similaridade com alguma coisa que a gente conhece. Não, já chegou. Já chegou. O triângulo já tá pronto aqui. O triângulo tá pronto. O Flávio quer fugir, mas não tem jeito. Então, já tá pronto. Que aí é o seguinte, esse psicagogo, ou psicogogo, ou sei lá como é que fala, ele usa da goeteia, que é a feitiçaria, pra poder resolver esse problema. E o goeso e os goetes, eles são pessoas que também usam de goeteia. Então por isso que eu falo pra você que é meio difícil separar os dois aí nessa confusão. A outra classe é mais fácil separar, mas depois a gente fala dela. Não, então, qual é o nível dessas pessoas na pirâmide social grega? Assim, só pra gente ter ideia, assim, entre um senador, que a gente tem uma ideia de que é alguém muito importante na pirâmide social, e um escravo, por exemplo, que a gente sabe que, né? A resposta curta é não faça a menor ideia. Não, valeu. Mas, cara, a gente tá aqui pra dizer a verdade. Não faça a menor ideia. Se ela for escrota a nível de não sei, tá bom. Vamos deixar essa como exercício para o leitor. Para o leitor. O leitor descubra qual é a posição social do... Não, cara, que olha só, o livro. assim, o que eu posso te falar é o seguinte, essas pessoas, elas... Era uma profissão, então elas pediam dinheiro por isso, tá? Então tinha demanda, né? É óbvio. É óbvio. Gente morre pra cacete. Gente morre na merda, né? As pessoas fazem coisa errada, então tinha demanda. Mas essa questão do cara que fazia Goécia, né? Cara, o feiticeiro grego, nem sempre era uma coisa muito bem vista. Então você vai ver até alguns textos... se eu não me engano, Platão fala nas leis que ele dá uma churrascada nos caras que faziam Goécia. Caga a regra da porra. Dá uma churrascada. Fala lá, esse pessoal aí, enganador, barará. Platão, você falou? Platão, se eu não me engano. Platão cagou regra pra todo mundo. Pois Caga a regra. Pois é. E os poetas ele preservou. Pois é, então assim, então acho que não vale muito. Deixa os goetes brincar. Mas, assim, realmente, agora, qual era a posição social desse cara? Porra, não faço a menor ideia. Não, beleza, assim. Eu sei que tá beleza. Foi só uma curiosidade porque, assim, como... não tem sabe tudo. Agora eu fiquei curioso pra saber qual é a próxima, qual é a outra classe e por que ela diverge tanto dessas duas. Né? A outra classe diverge porque ela é o que eles chamam de ventríloco. O que era o ventríloco? Era o cara que basicamente ele tinha uma possessão parcial pelo espírito e ele, uma vez possuído por esse espírito, ele profetizava, ele falava pelo espírito. E aí falava... respondia perguntas, ou então profetizava, enfim, whatever. O que saía de lá era um mistério, caixinha de surpresa. Mas ele não era o cara que necessariamente ele chamava o espírito, mandava de volta. Ele tava lá, recebia e falava. Era um canal entre os dois. Mas você sabe se dizer se essa pessoa funcionava tipo a Whoopi Goldberg no Ghost, assim, tipo, incorporava... Molly, você está em perigo. Não pode me pedir pra falar assim. Pare de andar, tá bom? Porque está me deixando tonta. Eu vou dizer a ela com as minhas próprias palavras. Molly, está em perigo, garota. E virava o espírito assim? Ou ela, tipo, ouvia o espírito e falava por ele? Você sabe? Existe... Não, eu não sei dizer. Essas... Mesmo nível de curiosidade inútil do Pietro, que foi a minha agora. Eu não sei dizer. Essas descrições de como funcionavam essas coisas, elas são meio... Talvez até tenha algum lugar, mas assim, pelo que eu vi, elas são meio... São meio imprecisas, Por exemplo, a gente tinha... Vou adiantar um pouco aqui. Os oráculos... Existiam na Grécia oráculos feitos para falar com os mortos. Então tinha uma galera que ficava lá no oráculo, você ia... E eles chamavam os mortos. E aí tinham basicamente dois tipos de oráculos. Um para falar com heróis caídos, que eram pessoas famosas, né? Ou oráculos para onde você ia falar com quem você quisesse. Você falava, quero falar com fulano de tal. E aí, assim, não tem... Você vê um autor falando que não se sabe como funcionava, um outro autor fala que, na verdade, o cara ia lá e aí chamava o espírito e você dormia no oráculo,
ou dormia numa salinha do lado, enfim, não sei qual a especificação, e você sonhava com o morto, e o morto no sonho te falava. Então, assim, eu não sei bem como é que funcionava essa questão do ventríloco, se era uma possessão total, enfim. Mas, enfim. Realmente não... Strive ever to more, and if thou art truly mine, and doubt it not. And if thou art ever joyous, death is the crown of all. Aí tinha essa galera lá na Grécia. Tinha essa galera. Que fala... Eu achei curioso porque, assim, você tá falando de Grécia antiga, sei lá, 1000 anos, 500 anos. Isso aí tá... Antes de Cristo. Isso tá distribuído ao longo da história da Grécia toda, assim. Você vai ver desde períodos mais antigos até períodos mais... E parece que você tá falando de uma coisa que tá acontecendo agora, que é tipo assim, né? Tipo, você tá falando de fenômenos que não são absolutamente estranhos em nada. Não são. Por que isso me chamou a atenção? Porque geralmente quando a gente fala de religiões antigas, a gente acha tudo muito estranho. Ou de religiões exóticas, ou de religiões de outros lugares, de outros tempos. A gente acha as práticas religiosas ou as práticas daquela cultura completamente alienígenas. O exemplo grego. Porra, eles sacrificavam, em dado momento da história grega, faziam sacrifícios de bovinos, né, de bois e tal, e era uma chuva de sangue, era um caralho e tal. Aquela porra. Quando a gente olha isso com o olho de seres humanos do século XXI, a gente acha isso absolutamente bárbaro, esquisito. Fale por você. Eu não teria pena nenhum do boi. Pois é, mas assim, em geral eu tenho a gente... pena do boi. Você botava o boi lá na grade, sangrava o boi, e aí caía o sangue em cima da pessoa e tal. Ou outras coisas, como por exemplo, oráculos de Delfos, que a pessoa ia pra um lugarzinho, cheirava a fumacinha muito louca e ficava tendo cheirinho visões. da loló. Ficava o cheirinho da loló e a gente acha isso tudo muito distante. O que eu quero dizer é que a gente, em geral, acha isso tudo muito distante. Mas essas relações com os mortos não parecem distantes. Não. E tem outras relações mais... Se eu posso desviar um pouquinho aqui, né? A galera que deixava a oferenda pra Hecate na encruzilhada, né? Ai. É uma coisa curiosa, né? Laroie Hecate. Né? Parece alguma coisa que a gente conhece também, né? Caralho. Irado. Maneiro. Peu? Antes eu ia entrar numa onda aí rápida, porque você citou Platão, né? Acho que em Platão você vê bem não uma resposta completa, né? Mas um fragmento de resposta aí para a pergunta que o Pietro fez, que era a colocação social do góis, né? Porque o Platão, ele vai reclamar do góis como um homem religioso reclama de um herege. Então o problema do Platão não é você falar com os mortos, é que esses falavam com os mortos do jeito errado. Caga regra. Sempre existiu caga regra, né? Tanto é que quando vem Roma, e aí a história continua igual, em Roma surge o termo teurgia. Em Roma o termo teurgia surge pra você falar da magia que você gosta, porque a magia que você não gosta você chama de goécia. E aí volta aquele papo, a gente tá falando daí de Grécia Antiga há quantos anos? Desde lá pra trás, eu não vou saber precisar um ano, até domínio romano, até quando começou a misturar lá com o Egito, isso tá acontecendo durante esse período todo. O que eu ia falar era do sacrifício, foi interessante você comentar o sacrifício, porque eu tô falando aqui desses caras como se o cara chegasse na mesa branca, né, e colocasse lá um copinho d'água, né, mas não, o negócio era um pouco mais visceral. Literalmente. A gente tem na literatura, né, alguns exemplos. Na Odisseia, mesmo, a gente tem um momento lá que o Odisseu quer falar com um profeta, que os nomes eu já esqueci, e aí ele faz uma operação necromântica, né? Ele cava um buraco. Por que ele cava um buraco? Ele tá cavando um buraco porque ele tá querendo falar com os mortos. Os mortos estão debaixo da terra, né? Estão lá no submundo, né? Ele cava um buraco. Ele pega 2 ovelhas negras. Ele corta o pescoço das ovelhas, enche o poço de sangue, faz lá uma oração lá, qualquer coisa, uma invocação. Coisa terrível, né? Bota lá a cabeça das ovelhas viradas para baixo, mirando lá pro mundo subterrâneo, né? Ele olha para cima, porque ele é o operador, ele tem que estar meio fora disso, né? E aí ele parece mais ou menos assim. Pode alguém vai pegar o livro lá, vai ver que Eduardo tá falando bem assim, mas é mais ou menos assim. E aí começa a surgir uma porrada de fantasma ao lado dele. Olha, porque os fantasmas estão a fim de beber o sangue. Porque se eles beberem o sangue das ovelhas, eles vão conseguir falar. E eles querem falar. O quê? Não sei. Operação 1010 recomendaria, podemos fazer. E aí o Odisseu tem que ficar com a espada dele
afastando os fantasmas com a espada. Não, Com a você espada. não. Você Ah, não. que irado isso. Você não. Você não. Aí ele traça um é a triângulo arma no mágica, chão e é a fala, arma "Entra mágica aqui". dele, né? Você não, você não, você não. Até que aparece, se eu não me engano, um ex-companheiro dele, que ele deixa falar. Aparece, sei lá, se a mãe dele também. E no fim aparece o porcaria do profeta que ele queria falar lá. A mãe dele. Cujo nome eu não lembro. A mãe é a espada na Eu acho que aparece a mãe dele, não sei. A mas... mãe dele é só no divã. É. Não, então, mas a questão era sacrifício humanizado das ovelhas, né? Então, o sacrifício humanizado. Ele tá me sacaneando, vocês estão ouvindo aí, é porque. Aí eu vou falar. Vai ter câmera no Hong Kong agora. Tá me sacaneando porque eu defendo o sacrifício dos animais de maneira humanizada. Mas veja bem, o Odisseu foi lá e cortou com um golpe só o pescoço. O bicho não sofreu, pô. Isso é o que tá escrito. Isso é o que tá escrito, claro. Ele deu uma adoçada na história. Bateu claro. 15 vezes na porra do pescoço da ovelha. 10 anos depois, quando ele chegou em casa e foi contar a história. Lógico. Já tinham se passado 7 anos, porque ele passou. Entendeu? Você imagina como era afiada a espada de bronze dele, né? Não falou que usou aquele facão do churrasco, enfim, deu umas 3 porradas, quebrou o pescoço primeiro, aí viu que dava pra cortar. Porra da ovelha baliu enlouquecidamente. Ele comeu. Não. Boa pergunta. Não. O mestre secreto questiona. Ele comeu a ovelha? Não, ele não comeu as ovelhas. Depois ele queimou as ovelhas. Em holocausto. Em holocausto. Em holocausto. Foi o que eu imaginei. Em holocausto. E... Holocausto? Holocausto. Esse é outro, Não, esse papo é outro. esse é outro programa. Esse é outro programa. E É um os... programa que ele vai fazer sobre o vril. Opa! Eita! Vamos deixar aí. Não sei com quem, né? Mas assim, se alguém você ouvinte Eita! quiser falar sobre a energia Revelações. vril, a gente convida você pra vir falar. Eita. Mas esse é outro programa. Olha só, peraí. Não deixa de Temos... ter necromancia também. Opa! Opa! Strive ever to more, and if thou art truly mine, and doubt it not, and if thou art ever joyous, death is the crown of all. Vou dizer que tudo é necromancia. Então, esse é o ponto que a gente vai chegar lá na frente, mas eu queria Não. pular. Peraí, não tem mais na frente, cara. Não tem, já Não. tá rolando. Fala O aí, tempo- velho, o que eu tô tempo é curioso. Não, olha só. Contínuo, Você constante. Quer falar de sacrifício ainda? Tem mais uma coisa pra contar de Não, sacrifício. então, eu só quero esgotar o sacrifício, porque já começou, tem que Esgotar o terminar. sacrifício. Até a última gota de sangue. Eu só quero esgotar o sacrifício. Tem mais alguma coisa pra falar? Tem. Os próprios goetes, tem descrições de como que esses goetes, psicagogos, enfim, sei lá como é que fala esse nome, eles operavam. Lá, se eu não me engano, numa enciclopédia lá do século X, a Suda, famosíssima, quem já deve ter ouvido falar disso. Como que eles faziam, geralmente? É um caso específico, né? Você tinha lá um morto que tava perturbando a cabeça dos outros porque ele não tinha sido enterrado direito. E ninguém sabia onde estava o morto. Então como é que o cara fazia? O cara vinha com uma cabra ou uma ovelha preta, claro, né? Tem que ser. Vinha com o bicho, andando, por onde ele achava que tava lá o morto, mais ou menos. Quando o bicho caía, se jogava no chão, é porque ali era o local onde estava o morto. Não era porque ele tava cansado, Era não. ali. É. Não. Quando ele se jogava no chão, ele tava morto. Ok. Aí sim. Aí Maçonaria, você vê que maçonaria é uma estupidez sem tamanho. maçonaria também é necromancia. Olha, peraí, olha só. Porra, por que eles não fizeram essa merda lá pra achar a porra do Irã? Ficaram correndo de um lado pro outro. Peraí, cara. Não, olha só. Olha a broderagem Não, aqui, aí cara. você tá pensando muito fora da caixa, meu amigo. Esses caras eram... Aí não vai dar. Deram mole. Deram mole, cara. Deram Porra, mole. jogaram fulano pro canto. Deram fulano pro mole. canto, Era pegar Esse a porra papo... da cabra. Não, esse papo de palavra perdida também, deixa pra lá. Vamos parar aqui, tudo Peraí. revelado. Vamos parar aqui que Vamos parar aqui. metade da... Vamos parar aqui. Metade- Mas isso aí é de... metade da mesa é maçom. Isso aí, se você colocar na Wikipedia, tá lá. Mas eu não falei isso, não. Continua com o bode preto e com a cabra preta aí. Aí o cara matava a cabra, claro, ou o bode matava. Os claro. bichos sempre morrem, é um negócio triste isso. E aí também queimava o bicho holocausto, queimava lá, não sei o quê. E aí chamava o cara, o morto, falava, e aí, qual é a sua? O que tá pegando? Por que tu tá nessa? Falava com o morto, tô aqui porque, pô, fui enterrado mal pra cacete, blá. E aí, problema resolvido. Mas assim, então, sim, os sacrifícios eram uma coisa bem, acho que comum nessas práticas. Continuam sendo. E continuam sendo. Por isso que eu acho que tudo Sim. muito parece tudo muito contemporâneo. Eu acho que me dá essa impressão. Não, eu quero o link agora, que falou continuam sendo, malandro. Ué, continua, você vai pro terreiro, tem sacrifício. Vamos falar do terreiro daqui a Nós do pouco. Brasil, com a nossa tradição que vem da África, ela trabalha falaremos- extensivamente com isso. Falaremos disso em breve. Chegaremos no final do programa sobre Brasil, nação necromântica. Aguardem e confiem. Adoro. Não, mas aí o que eu acho legal também é que... falar um pouco também dessa parte da Grécia, é que eles não estavam também só preocupados em trazer esses mortos pra bater um papo, né? Eles também faziam umas traquinagens com os mortos, né?
E aí a gente vai ver os caras chamando os mortos pra poder ferrar com a vida dos outros. Isso era bem comum. Existia uma prática que era fazer umas tabuazinhas, faziam geralmente de latão, alguma coisa assim, onde eles escreviam lá, ó, eu quero que o fulano... Amarração era muito comum. Quero que o fulano de tal Ainda só é. pense em mim, chore por mim, ligue pra mim. Não liga pra ele, não chore por ele. Botava. Aí o cara pegava essa tábua, ia lá, colocava na tumba de uma pessoa que ele sabia que era um desses fantasmas malucos aí, que não tinha morrido cedo ou que tinha algum problema, e falava, ó, você resolve isso pra mim aí, deixa aqui pra você. Se você fizer isso rapidinho, eu te livro dessa obrigação aqui. Oi, sumida goético. Você vê, uma história épica toda montada lá, mas se você conseguir descobrir o sítio arqueológico correto, você descobre que Paris foi lá no Traga Sua Helena Maga em 3 dias e deu aquela merda toda por causa de um espírito. Não duvido. E aí liga com a parte do Egito, porque a galera acha que isso veio das cartas dos mortos. Isso foi um desenvolvimento que eles pegaram das cartas dos mortos. Nessas tábuas dos cemitérios. Essas tábuas do cemitério. Tinha tábua pra tudo. Tinha tábua pra amarração, pra maldição, pra ganhar dinheiro, pros cavalos do cara darem zica lá na hora da corrida. Tinha a porra toda, tinha de tudo, cara. Strive ever to more, and if thou art truly mine, and doubt it not, and if thou art ever joyous, death is the crown of all. Vamos dar mais um pulo histórico aqui, pra gente já seguir pra parte mais perto da gente aqui. Na Idade Média isso tem um peso diferente, ou não? Porque assim, a gente foi até a Grécia e depois existe um período aí em que isso meio, não sei se tem registro do que acontece nesse período, mas na Idade Média e talvez até na Renascença, isso torna-se um problema social. Quer dizer, existe uma galera lidando com coisas que a igreja não quer e aí isso vira um pé pra capar sem fim. Mas existe uma questão aí da necromancia na Idade Média, ou não? Olha, eu vou falar por alto, mas assim, já existe o tabu cristão. E aí, como o Peu bem falou um pouco antes, já existia a questão da ordem do divino, a ordem do diabo e essa terceira ordem. Eu acho que é interessante você notar, por exemplo, que o estudo de anatomia, ele a princípio é visto como uma certa forma de prática necromântica. Você está pegando o morto, violando um corpo que era da ordem do divino, porque ele não pertence mais a esse mundo, e com ele você aprende. Você disseca, você abre, você entende ele. A igreja condenou isso por muitos e muitos anos. Uhum. Então, assim, já existia a noção de que, assim, nessa morte, nesse quebra desse tabu, você conseguia ter conhecimento. Não necessariamente mágico, mas existia conhecimento dos mortos. Entendia-se que essa separação que rolou e que o morto que não faz mais parte da sua esfera familiar ou que não faz parte mais da ordem natural que você pertence, ele tem coisas que ele pode passar, de uma forma ou de outra. Então, assim, é interessante você perceber que ainda numa sociedade que preconiza a santidade, o divino, a ordem, ela precisa ser quebrada em busca do conhecimento. Isso já está incluído num tabu de necromancia que vai ser europeizado. Eu acho legal frisar um negócio quando a gente fala de igreja, que no imaginário, a igreja ela se coloca como um ator social super coeso, lutando contra os oprimidos pagãos e tal, né? Mas quando na Idade Média, o inimigo número 1 da igreja eram os padres, né? Porque o padre que era necromante, né? Isso faz total sentido. Porque quando a civilização romana, greco-romana, é esmagada pelos germânicos lá naquela treta toda que deu, os núcleos de saber deixam de ser coisas vastas como uma cidade, né? Quer dizer, você pega um município do Rio de Janeiro inteiro, hoje é uma estrutura de saber, né? Tem escola pra todo que é lado, curso e assim por diante. Então, uma grande capital como Roma ou uma Pompeia da vida devia ter oportunidade de saber em qualquer lugar, mas no que isso se retrai, os mosteiros se tornam umas ilhas de saber. Tanto é que a gente vê aí a história do mosteiro gerando a universidade, gerando a biblioteca. Não tanto porque havia perversidade dentro da igreja, mas por mera questão de oportunidade, os registros dos gregos e as transcrições das tábuas em papiros, aí depois você coloca o PGM na roda aí, que é uma parada importante. Sim, sim.
eles estão no único lugar que tinha livro, que eram os mosteiros. E aí, quem é negromante na Europa, né? Negromante era padre. Eu acho legal, porque eu ia buscar... Eu achei muito legal essa questão aí, parece tudo muito coeso, muito coerente, mas no fundo, olhando de perto, não é tão coerente assim. Porque, por um lado, se a gente tem uma tradição de não violar os corpos das pessoas, né? Porque eles são agora objeto do sagrado e não mais do mundano, em compensação, as relíquias cristãs são essencialmente relíquias cadavéricas. Lá vem a treta. Né? Quer dizer, Sim. então assim, tem aquela série maravilhosa, Pilares da Terra, que fala exatamente sobre isso, né? Quem assistiu, é baseado num livro enorme, fizeram uma série muito maneira. Em que dado momento, né, eles têm que fazer... A catedral construída, ela por si só, por ser apenas construída, ela não atraía peregrinos o suficiente. Na verdade, precisava de mais peregrinos para terminar de construir a catedral, para ter dinheiro. Então eles precisavam de um santo, de uma relíquia de um santo. O cara vai lá, pega um crânio, maluco, qualquer do ossuário lá, e diz que é o do santo fulano de tal. E começa a ter romaria para poder as pessoas verem aquele crânio do santo que morreu. E as pessoas rezam pra aquele crânio, né? E as pessoas rezam pro crânio. Pedem graça. É um culto ao ancestral mágico. Ele está inserido dentro da ordem mágica da igreja. E a ele você pede graças. Ele intercede por Deus. Ele fala com Deus e traz a você através do corpo cadavérico dele. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Está autorizado a dar uma leve perturbada na ordem Então, natural. Contato direto com o cara, né? Ele pode. Ele pode. Então o corpo que não decaiu, que não se putrefez, ele é santo porque, enfim, ele viola a ordem natural. Então ele intercede por Deus. Então você vai ter a ampola do sangue que não coagulou e que ficou liquefeito durante 200 anos. Isso aí é uma representação de culto ao ancestral, mas é um ancestral que está presente no ideário mágico da igreja. E a igreja vai dizer que sim, já que ele viola a ordem natural, só quem pode fazer isso é Deus. Então Deus intercede por ele e ele está, através do poder de Deus, te abençoando. Amém. Amém. É legal você falar isso, porque outras pessoas concordam com isso, né? Aí vai falar de umas... Ela, na verdade, eu não sei se ela escreveu outras coisas, até acho que sim. Mas ela participou agora traduzindo uma parte do livro de um autor, que é o Jake Stratton Kent. E ela quem? Eu vou falar o nome dela agora aqui, porque eu tenho que ver aqui essa minha incrível habilidade de falar línguas estranhas. Mallory Valdosi. E ela diz isso, ela diz justamente que os cultos aos santos católicos são cultos necromânticos. Justamente por isso, você está pegando uma pessoa que, em teoria, já foi viva, né? Ela está morta. E você, através de uma relíquia, que é uma parte do corpo dela, ou de uma imagem dela, ou de qualquer outra coisa, ou de uma oração, você está pedindo intercessão na sua vida. E aí pode ser para resolver uma questão, para te clarear alguma ideia, para te trazer... Pra achar alguma coisa que você perdeu em casa. Achar uma coisa que você perdeu em casa. Então as pessoas que fazem negócio de São Longuinho são necromantes. Só queria deixar isso claro aqui, entendeu? Não mexe com o meu santo não, maluco. Imagina, você Porque tá ele lá vai de voltar dos bobeira. mortos. Imagina, tu tá lá de bobeira, aí tu ouve um grito lá do outro quarto. Fulano! E você, o que foi? Perdi minha caneta. Você perturba o sono divino dele pra dizer, pô, cara, perdi aqui a moeda que eu tava precisando pra passagem. Mas ele se alimenta dos polinhos. Gente, vocês não estão entendendo. Se alimenta de força motriz em direção à terra. Só tem duas coisas fixas na minha mesa do trabalho. A foto da minha esposa e a imagem de São Longuinho. Quem diria? Você é um necromante sujo. Então, assim, eu já... Pietro necromante. Gente, eu saio pulando pelo setor quando eu encontro aqueles bugs na JVM, aqueles negócios sinistros. Não, eu acho que Acho você bug na linha de tinha código. que começar a semana pulando de antemão pra depositar pulos numa conta. É tipo crédito de carbono. Aí você estabelece qual que vai ser a taxa. Sua bolsa de força motriz está debletada, por favor. Tá ruim aqui. Pule mais. Mas irado pensar que toda essa galera é pontualmente católica, e é por isso que talvez os protestantes, né, a reforma vai vetar com isso, né? Essa galera era toda necromante, cara. Essa galera, porque é muito comum, você vê hoje isso no... Inclusive, desculpa cortar. Inclusive, assim, se misturar dá mais certo, né? Porque tem um sigilo debaixo da imagem do São Longuinho. Tá. Assim, eu vou fazer uma viagem rapidinho. Eu só queria fazer uma ponte assim que me ocorreu quando vocês estavam falando. Eu não sei se isso é antigo ou se isso é mais recente, mas pelo que você falou, talvez tenha uma conexão com as tábuas.
que se joga lá no cemitério, lá nos gregos. Sim, sim. Você tem hoje em dia em capelas ou em lugares onde pessoas ficam enterradas, mensagens para os mortos quaisquer, né? Fazerem coisas. Você vê muito isso em igreja católica grande. Cara, até minhas bênçãos foram atendidas pelo fulano de tal que morreu e foi tem velado. a foto aqui. lá da pessoa. Bota a foto e bota a plaquinha de agradecimento, que é muito parecido também com o processo de coerção do demônio goético, né? Que você fala, você vai fazer essa porra pra mim, se você não fizer, eu vou te torturar, sei lá. Mas se você fizer, eu vou fazer uma plaquinha e vou pendurar. Não seja grosseiro com o demônio. E tudo mais e tal. É tudo muito parecido. Essas coisas malucas todas que a gente faz, no final das contas, estão todas espalhadas na cultura popular e estão aí Estão rodando dia a dia, dia, né? Na cultura comum, assim, tipo. Estão rodando. São exóticas de tudo. É. E parece com aquelas cartas jogadas dos egípcios, né? Sim. E que você falou, eu lembrei que quem tiver a oportunidade de visitar o túmulo do... Ai, caramba, o cara do espiritismo, esqueci o nome agora, deu branco. Kardec, o Allan Kardec. Eu não fui lá. Lá em Paris. Você vai chegar lá, você vai ver um mar de cartas jogadas pro cara lá. Eu não peguei pra ler nenhuma, né? Porque eu não, né? Mas tive medo do que eu iria descobrir aqui nas cartas, mas enfim. Imagino que tenha gente pedindo pro cara, né, interceder por alguma coisa, né? Então, isso tá rolando até hoje aí mole. Achou algum triângulo lá do túmulo? Não achei nenhum triângulo no túmulo. Droga. Poxa. Ninguém invocou ele ali. Droga. Não, mas a gente pode voltar lá um dia e fazer isso. Show. Essa coisa também me lembrou também, especialmente com crianças que morrem de forma violenta, isso também é muito comum, né? A criança que foi assassinada ou que foi vítima de um atropelamento, etc., ela santifica na cultura popular. E claro que isso nunca é reconhecido pela igreja como uma forma tradicional, mas popularmente isso é muito, muito tradicional. A gente vê isso até hoje, especialmente no interior e tal. Vou até fazer um paralelo que você mencionou isso, porque existe a lenda de Abiku. Abiku é uma criança no candomblé que ela pula gerações e amaldiçoa famílias. Então uma criança problema que é uma maldição familiar. E você tem que lidar com ela. Como? Necromancia. Maravilhoso. Resumindo, né? Problemas com saúde, no trabalho, na família, necromancia resolve. Diabetes. Sempre. Tá vendo aí? Diabetes, Alergia, psicologia. psicologia. Só a hipermetropia que tá. Ainda tá. Ainda não chegamos lá, mas estamos trabalhando nisso. Estamos trabalhando para melhorar isso. Strive ever to more, and if thou art truly mine, and doubt it not, and if thou art ever joyous, death is the crown of all. Já que você puxou aí o lance do candomblé, que você disse isso? Sim. Perdão, do candomblé. Bom, enfim, estamos aqui rodando nas necromancias, nas várias expressões necromânticas do mundo antigo e contemporâneo. Antigo, medieval, e agora estamos chegando no contemporâneo. Mas seria então candomblé e outras religiões de matriz espírita que lidam com espíritos ancestrais, como a gente falou dos santos católicos e até dos mortos diversos em outras culturas, também seria um culto necromântico ou uma religião necromântica? Então, assim, esse é um ponto de disputa dentro das tradições afro. Existem algumas visões quanto a isso. Nós temos acesso a uma visão assim um pouco romantizada do que seria um orixá, que é uma manifestação natural de energia. Ela é bastante aceita, amplamente aceita. Mas algumas tradições que vão um pouquinho atrás, eu já ouvi membros de Ifá, iniciados de Ifá, por exemplo, falando disso, que na verdade o culto ao orixá, ele é um culto ancestral. Então você vai ter figuras históricas, figuras do panteão mitológico, e aí você pode dizer Urubá, Queto, enfim, que são cultuadas e que são sincretizadas com essas energias. Então, por exemplo, quando a gente fala de Xangô, Xangô tá lá, rei de Oió, ele existiu, é uma figura histórica, ainda que mítica. Então, se você está cultuando um orixá, que tudo bem, é o orixá do trovão, da montanha, do fogo, ainda assim ele representa uma pessoa. Você vai falar de Oxóssi, rei de Queto, Alafim Queto. Ainda assim é uma figura histórica. Você tem uma extensa literatura, né, que hoje é presente através da tradição oral que veio de África, que vai dizer que sim, em algum momento, alguns orixás, algumas representações de orixás foram seres vivos, foram líderes, foram figuras emblemáticas nas suas comunidades. Então, assim, é um culto ancestral que é regular e é normal nessas culturas, e que quando veio para cá ele sofreu algumas modificações. Ainda assim não deixa de ser de certa forma necromancia, porque a gente está lidando com o espírito de um morto. Então, assim, a gente pede a intercessão dos poderes naturais através de uma figura mítica morta, que já não está mais aqui.
Só um parênteses aqui, repara que a gente tá falando de necromancia, tá indo além da questão da divinação, né? A gente abriu um pouco esse leque aí desse conceito, né? Assim, é você entender a necromancia como um trabalho eminentemente com pessoas mortas. E assim, o que seria a divinação? Se você se consulta com isso, com esse morto, ainda assim é uma forma de divinação. Se você pede intercessão, ainda que de alguma forma, ou aconselhamento, ou alguma energia, existe essa troca. Eu sei que o mancia, ele é um termo que está eminentemente aplicado a você ter um entendimento, mas ainda assim eu acho que passa um pouco por esse leque de você lidar com o morto, obter conhecimento, obter orientação e obter intercessão. É uma troca. Bacana, mas assim, uma outra coisa que eu acho que está acontecendo, já que você falou aí já saímos da mancia enquanto divinação e fomos a outras formas de fazeres com os mortos. Necrosofia. Também existe hoje. Aí vamos chegar agora, pulamos rapidinho aqui a Idade Média, vamos falar agora de contemporâneo aqui, de tempos presentes. Essa própria questão da necromancia enquanto lidar com espíritos dos mortos, ela ainda é vigente? Porque eu ouvi um papo recentemente, conversando, acho que foi você mesmo, Eduardo, não lembro, de que contemporaneamente não se entende. Não foi pontualmente sobre necromancia, foi sobre Goécia. Sobre Goécia. Que a Goécia não é mais um lidar com os espíritos da Goécia, seria um lidar com espíritos quaisquer. Então, aí a gente vai voltar lá na Grécia rapidinho e falar da Goeteia, dos Goés e tal. Então, tem uma galera que tá encampada, eu acho que pelo autor chamado Jake Stratton Kent, que eu já citei aqui, mas tem uma outra galera junto nessa mesma vibe aí, que tá encampando essa ideia de resgatar o termo Goécia lá da raiz grega dele. Né? Então o que ele diz é que a Goécia, ela não é aquela parada aqui da chave do Salomão, aqui, do Legemeton, aquilo ali. Não é só aquilo. É qualquer trabalho com espíritos. Tô botando assim de maneira bem simples. Indo lá para aquela questão da Goetia, aquela feitiçaria, né? Aquela coisa toda. E nesse contexto dele, então, a gente vai abarcar vários tipos de espíritos. Espíritos dos mortos, espíritos planetários, espíritos... Ele tá abarcando isso tudo. Pra ele, meio que assim, trabalhou com o espírito, tá fazendo Goécia. E é essa a argumentação que ele usa para sustentar a ideia dele de que a Goécia é a base da tradição esotérica ocidental. Treta. Eu gosto, inclusive, hein? Aí. Peu tá com uma pose assim, muito, vou falar uma parada agora, segurou o microfone, apontou assim. É porque hoje eu tô sem o pedestal do microfone, né? Então eu fico com essa postura de locutor na iminência da locução, né? Mas não vai locutar. Mandou um lacan. Não locutará. Não locutarei. Eu tava crente que ele ia puxar o bacanal. Não, mas olha só. Não. O Stratton Kent, que é dessa galera contemporânea aí da Scarlet Imprint, né? Que tá nessa galera aí. Eles também estão recuperando essa parada da tradição dos grimórios, né? Então, eles têm uma galera forte hoje em dia do revival de grimório, né? Eles estão pegando esses grimórios. Ele, o Peterson, que eu sei que o Peu gosta muito. Tem o Stephen Skinner. Tem um Aaron Leach. Tem uma galera aí, tem uma galera forte. Não só das Scarlet, eles estão espalhados por essas editoras independentes pequenas aí. Sim. E eles estão fazendo isso, eles pegam esses grimórios antigos, eles ou fazem edições críticas, como o Peterson faz, mantendo a parada o mais fiel possível, né? Ou apenas eles disponibilizam em outras línguas. É o caso de um autor brasileiro, né, que eu acho que ele faz bem isso, que é o Humberto Maggi. Ele pegou agora os textos do São Cipriano, que são basicamente em português e espanhol, e jogou pra galera da língua inglesa ter acesso. E nesse meio tem uma galera que tá fazendo uma coisa um pouco diferente, que é pegar esses grimórios e em cima deles trabalhar uma sistematização mais adequada à prática contemporânea. Eles não chegam, vou dizer, a mudar muito do que tava lá, mas dão uma adaptada. E assim, é interessante você pensar que toda essa tradição grimórica eram livros que eram relegados ao esquecimento. Quando a gente teve aí no século XIX para XX esse renascimento mágico, a sistematização contínua através de Golden Dawn e outras ordens, eles criaram sistemas em si e trabalhavam somente nesses. Esses livros foram desconsiderados de certa forma, era uma magia marginal.
Em termos. Menos a Goécia do Rei Salomão, que foi o Matters traduziu lá, e por isso que ficou a Goécia aí rolando, Goécia, o Ars Goécia e tal, como só aquela parada aqui do Matters traduziu, dos 72 demônios, gênios, ou chama como você quiser. E aí que o Stratton Kent entra e fala, não, isso é muito reducionista. Sim. Não é isso. Isso aí tá assim porque foi o que o Matters traduziu e foi o que pegou. Mas não, vamos puxar lá pra trás. Olha aí, tem muito mais coisa. Então o kardecismo também é Goécia? É, claro. Eita, mano. Mesa branca é triângulo. Eu quero ver agora, botar uma folha de papel aqui, todo mundo vai assinar. Kardecismo também é Goécia. Fulano. Eu assino. A gente digitaliza e bota na internet. Oi, Kardec sumido. Aí, rapaz. Eu assino, não tem problema nenhum. Eu concordo. A gente bota no envelope, Sedex 10, chega segunda-feira lá na Federação Espírita Brasileira. Strive ever to more, and if thou art truly mine, and doubt it not, and if thou art ever joyous, death is the crown of all. Ó, eu sei que a gente inclusive falou agora de foi além, falou de Salomão e tudo mais, mas assim, um parâmetro que a gente tem muito forte hoje é o resgate, por exemplo, da tradição de Cipriano. Então a gente tem inclusive os autores, o Kent faz isso, o Stratton Kent ele faz acabou de isso. lançar, talvez um ano, lançou um livro de São Cipriano, dois volumes. 2 volumes. Testamento de Cipriano Mago. Isso. O próprio Humberto Maggi refez um livro de São Cipriano. Tem uma dupla de autores aqui que eu vou até pesquisar rapidamente, que é o Alexander Cummins e a Jess Hathaway, que eles lançaram eles criaram um grimório, assim por dizer. Eles vêm de São Cipriano na Igreja Ortodoxa até as Américas. Então, assim, era um material que era marginal. Todo mundo já viu aqui numa livraria, São Cipriano, livro negro da feitiçaria. Se estiver em casa, sua casa vai pegar fogo, vai ficar invisível com dente de gato, sabe? Isso tudo era de gato. É, o osso de gato. Isso tudo era muito marginal. Olha um cara que tinha o São Cipriano em casa aí. Isso tudo era muito marginal. Você corrigir uma leitura do São Cipriano assim... É um ciprianista, ciprianista. É um frater ciprianos mesmo, né? Acho que o Jess Hathaway é homem. Só pra besteira. Mas enfim, e aí você... pra nós, evidentemente, não importa, né? É só besteira. E aí você tem essa galera resgatando uma tradição que, assim... Por exemplo, na América Latina como um todo livro de magia, quando chegou aqui, era considerado um ciprianilho. É um livro de São Cipriano, porque São Cipriano foi atribuído às obras mágicas. E aí é uma tradição que pra gente, a gente acha que assim, São Cipriano é um livro merda, é um livro banal, magia menor, enfim... A gente está saindo de um paradigma que buscou esses sistemas exaustivamente para resgatar outros sistemas marginais. E nisso a gente está não só recuperando uma tradição que foi, enfim, desconsiderada, mas criando uma nova. E essa nova parte de novas perspectivas. Então, por exemplo, você vai ter uma pessoa que vai falar assim, cara, olha só, Goécia é necromancia e não importa se o autor tal da ordem tal falou isso. A gente está recriando uma tradição aqui, está ressistematizando, está partindo desse paradigma que foi desfeito, está refazendo ele, incrementando ele. Não só por paradigma histórico, mas como sistema mágico. Só assim, você tá falando muito dessa questão de Goécia, necromancia e tal, mas eu vou insistir. Na verdade, pra essa galera, a Goécia é uma coisa mais ampla do que a necromancia. A necromancia tá dentro como tudo pra eles. Então, você vê, se você procurar, esses caras aí que são ativos na rede, se você pode adicionar eles no Facebook e tal, entrar nos grupos de Facebook deles, você consegue falar com eles, conversar, ver as discussões. Então você vai lá ver, e eles falam o tempo todo que, por exemplo assim, os demônios da Goécia lá, eles não são espíritos de mortos. Eles são outra coisa. Mas não são psicológicos. Pra eles, não. Treta. Inclusive tem um disclaimer bem grande quando você entra lá nas comunidades solomônicas e deles lá falando assim: se você acha que a magia é apenas psicológica, não entre aqui, este lugar não é pra você. Até porque mago não precisa de psicólogo. Eu sabia, eu tava esperando... Mago não precisa. Eu tava esperando... Não levem esse comentário a sério, ouvintes. Não levem a sério, tá? Por favor, não façam. Vai cortar tudo, menos esse comentário. Voltando aqui, já estamos aqui. Já falamos aqui de, acho que, bastante coisa legal aqui. Eu só queria fazer uma última observação, um último comentário aqui. Pode ser longo, o quanto vocês quiserem, o quanto vocês puderem aí. Mas assim, tá tendo todo esse revival de Grimório. São Cipriano entrou nessa onda também. Isso tá dando uma relocalização
da Goécia e da necromancia, consequentemente também, no cenário mágico atual. E a gente tá falando de atual, não é século XX, anos 70, não. É agora, século XXI, 2010, 2017, é muito recente mesmo para quem não tá... Tô posicionando isso pros ouvintes porque às vezes nem todos estão tão atualizados. É legal saber que está sendo produzido com muito fôlego hoje em dia. Muita coisa legal está sendo produzida no século XXI. Mas isso está tudo sendo produzido lá na Europa ou, né, Estados Unidos. Mas está olhando para onde? Eu sinto que estão olhando muito pro nosso quintal aqui. Então, assim, a gente hoje tem em iminência na literatura contemporânea de magia a Quimbanda, por exemplo. É um sistema mágico que naturalmente ele é marginal por excelência. Existem até discussões sobre a origem do termo, como ele surgiu, enfim, mas não vou entrar nisso porque, apesar de ser treta e eu gostar, é extenso. Mas sim, a gente, o nosso povo de uma forma geral, ele trabalha com esses espíritos de morto há muito tempo. E a Quimbanda se prestou a tratar espíritos que são de mortos, ainda que com qualidade e potências semidivinas, com barganha. Então você não tá mais só falando pro morto do kardecismo que assim, procura luz, para de encher o saco do seu amigo, ele já te fez mal, mas você pode ir embora. Não, a gente tá falando de um cara que vai falar assim, pô, eu quero, sei lá, eu quero ganhar dinheiro, eu quero aquele carro, então, então bota lá adesivo lá, é Zé Pilintra que me deu. Ok, é um paradigma diferente, marginal, e que ele parece que está encantando essas pessoas. A gente tem inclusive já livros de autores fora do Brasil falando sobre Quimbanda, lidando com a Quimbanda. Temos livros que cruzam a ponte, que fazem um resgate da Quimbanda na África, trazendo a tradição da Quimbanda da África para o Brasil. E temos também o contrário, temos autores brasileiros de Quimbanda que estão lançando os seus livros no exterior. Então assim, existe um interesse muito vívido sobre essa tradição. O culto a Exu, Pombagira, povo de esquerda, ele incita esse trabalho do material, do imediatismo, que está dentro desse paradigma novo e contemporâneo da magia grimórica, enfim, como assim segue. Eu só queria perguntar uma coisa, será que esse revival não é muito mais associado ao que chamam de mão esquerda, etc? Porque o culto ao morto, o cristão também cultua, o católico cultua os santos, etc. A própria ideia do Jesus, que é a pessoa que veio para a Terra e morreu, é tudo... na verdade, a gente devia falar de qual religião que não cultua o morto, né? Que não quer fazer necromancia. Sim, eu concordo com essa observação de que a mão esquerda é assim. Eu já até entrei em conversas com o Eduardo e com alguns amigos nossos sobre como o paradigma da magia contemporânea está muito mais associado com a mão esquerda porque ela foi marginalizada durante muitos anos. Então a gente tinha, como o Pedro mesmo falou, a teurgia em iminência, entrar em contato com planos divinos, energias planetárias, místicas e poderosas, enquanto que agora a gente está pensando assim, pô, cara, e se eu pedir lá pro meu tio que morreu, pô, ele me dá uma forcinha porque tá foda o fim do mês aqui. Então, assim, esse resgate, ele é muito mais palpável, ele é muito mais terreno. Ele está ligado ao contemporâneo nesse sentido. A gente está lidando com pessoas que têm preocupações da ordem do material, da ordem do agora. E não é mais só a ascensão. A gente está querendo saber de onde vai vir dinheiro, de onde vai vir o seu parceiro, de onde vai vir a bebida, a zoeira. Isso é da ordem do material. E é importante para essas pessoas também. E a mágica atende isso. É o Éon de Horus, né? Eu só queria dizer que eu vejo isso como uma maneira muito saudável e muito positiva de lidar com essa coisa que todo mundo tem. É você direcionar algo que poderia ser destrutivo para algo que vai reverter numa coisa boa, né? No final das contas, se você souber lidar. Parece para mim que a Quimbanda e outras expressões de matriz africana, brasileiras de matriz africana, ou simplesmente africanas, estão ganhando muito vulto internacionalmente, na comunidade esotérica, mágica, mundial, internacional, e me parece que está se tornando uma nova Goécia, no sentido assim, o novo sistema por excelência de contato com os espíritos. O que a Goécia talvez tenha sido no século XIX, enquanto o revival de um sistema mágico antigo, parece-me que esses sistemas mágicos africanos, de matriz africana, em destaque a Quimbanda, que a gente tem visto muita publicação saindo sobre isso lá fora, me parece ser o momento, tipo assim, galera, a gente já trabalhou tudo isso aqui, mas agora vamos trabalhar uma outra coisa que a gente não conhece, um outro sistema, outra métrica, um outro método que vai trazer outros resultados ou outras coisas
E eu acho que nem é uma questão tanto... Eu critico um pouco essa ideia de que a gente tá precisando de uma coisa imediatista. Eu acho que a gente sempre fez... eu digo, comunidade mágica nos últimos 3.000, 5.000 anos, sei lá. Sempre fomos... Sempre não, mas em boa parte do tempo buscamos coisas imediatistas. Esse papo de trazer iluminação, de encontrar Deus e tudo mais, ele é episódico, mas ele não é constante na história da magia, né? A gente vê as pessoas vindo fazer magia ao longo da história para resolver problema da vida prática, do cotidiano deles, das pessoas, né? Raramente, assim, a preocupação é a iluminação final e superior. Mas aí, como você mesmo disse, essas questões elas sempre foram tratadas à borda da sociedade. Sim. E hoje a gente tem um espaço. Então, por exemplo, se você for olhar, por exemplo, das publicações hoje de ocultismo, das editoras hoje que mais publicam, grande maioria são trabalhos de mão esquerda. Então você vai ter Ixassar, Scarlet Imprint, Ion Press, Trihans, a própria Fulgur. Todas elas lidando com o quê? Com paradigmas que foram relegados à margem, à tradição oral, à tradição entre pupilo e aprendiz. Agora isso está em expansão porque está em iminência de uma forma publicizada. Todo mundo pode ter acesso a isso. Você não precisa colar com um tatá lá no meio de Angola para aprender isso. Vou repetir o comentário do Sr. Feliciano, é onde Horus, né, cara? Pois é. Strive ever to more, and if thou art truly mine, and doubt it not. And if thou art ever joyous, death is the crown of all. Deixa eu só falar uma coisa curiosa aqui. Você tá falando você falou de que a Quimbanda é a nova Goécia e tal. Curiosamente, tem uma galera aí, não sei bem com quem começou isso, não sei se foi com o Aloysio, que escreveu um livro de Exu aqui, não sei bem com quem foi. Acho que o senhor Wilson vai saber melhor do Aloysio, pode falar depois. Tem uma galera que tem a teoria, inclusive o Stratton Kent, o Frisvold, a galera lá da Scarlet estão nesse barco. De que alguns espíritos dos grimórios europeus, lá, alguns espíritos do Grimório Verum, alguma coisa talvez, até da própria Goécia do Rei Salomão, eles têm expressão na Quimbanda aqui no Brasil. Então os caras comparam ponto riscado com sigilo de espírito, comparam umas coisas com as outras e acham que de alguma maneira, ela talvez jogar pelo Ciprianilius ou por alguma coisa, isso veio parar aqui. Então assim, é uma coisa bem curiosa. Embora eles mesmos digam que não são a mesma coisa necessariamente. Eles falam, acho que há uma ligação. Mas que tem uma ligação. Vamos pesquisar esse atavismo aí. Vamos. Eu só quero saber assim, falou, quando faremos, né? É hoje, agora? Hoje. Todo dia todo de necromancia. Todo dia. A cara do nosso presidente. Cuidado, a não ser na União Soviética. Olha aqui. É porque na União Os mortos Soviética... Na chamam União você. Soviética, o espírito evoca você. É o imperativo da reversão russa. Acordei pelado num triângulo um dia, o cara falando, eu te comando, você vai fazer o que eu quero. Eu, porra, cara. E tava mó frio e ele não me deu casaco, cara. E aí você ficou todo murcho. Aí vai estar no Luiz lá, criatura murcha, terrível, aparece. Cabeça desgrenhada, genitais deformados. Ele deu mole, olhou pra baixo, eu pulei pra cima dele. Lá, só queria o casaco. Muito bom. Eu acho que com esse papo final da Quimbanda aí ganhando destaque mundial no cenário necromântico mundial, retomamos aí o que eu falei lá mais ou menos no meio do programa, que Brasil, nação necromântica. Sempre. Estamos na preponderância necromântica mundial. Temos que conquistar nosso lugar de direito, não deixar só os gringos escreverem sobre a gente tem que também escrever muito aqui, produzir material legal aqui. Queridos, quero agradecer muito a presença de vocês. Vocês falaram pra caralho e foi ótimo. A gente deixou aqui esse lugar aqui pra vocês falarem realmente, porque a gente não podia ter escolhido melhores convidados para este programa. Podem deixar aí suas palavras finais. Senhor Wilson. Bom, galera, assim, novamente vou agradecer por ter participado do programa. Eu fico feliz de poder falar sobre esse assunto especificamente, porque, como eu falei antes, é um assunto que vem se destacando na literatura do ocultismo hoje, tanto nas questões de mão esquerda, mas enfim, tradições afro, é um revival que está realmente acontecendo. E eu acho interessante porque a gente sempre andou com tradições que estavam muito longe de nós, e agora a gente tem uma tradição mágica com potência que está no nosso quintal. Eu acho que a gente precisa se valer dessas ferramentas que estão aí dispostas e fazer valer, porque todo dia é dia de necromancia. Ou seja, vamos todos virar quimbandeiros. Eduardo. Então, também gostaria de agradecer. Foi muito legal poder vir aqui e discutir com vocês, falar um pouco dessa
dessa matéria, que é a matéria mais nobre que o ser humano já criou, que é a necromancia. Eu jogo RPG com o Eduardo há 20 anos, talvez mais do que 20 anos. Certamente mais do que 20 anos. Deixa isso pra lá. E ele sempre jogou com o necromante. Sempre. Ele É a única classe que vai... Esse é o recado final que eu quero dar pra você. Você, ouvinte, que tá jogando RPG, se não for com o necromante, nem joga. Vai pra casa. Você tá fazendo essa porra errada. Pô, e aquele meu bárbaro ninja? Que bárbaro ninja? Eu só quero falar isso pra você. Mais nada. É isso. Tchau. E o elfo? O pessoal citou aí uma nova onda com os grimórios, né? Eu queria dar uma reforçada nisso daí, que é, pra quem não tá surfando essa onda, pode ainda parecer que o esoterismo, o ocultismo, a magia não é algo que ela vai encontrar na academia, né? Mas na verdade já tem várias décadas, e desde o trabalho de umas figuras marcantes da época, né, como a Frances Yates ou Lynn Thorndike, que é hoje objeto aceitável de pesquisa acadêmica em ciências humanas, a magia como expressão humana, ao esoterismo e o ocultismo como tradições europeias. Então, não é tanto que pessoas praticantes de Goécia estejam resgatando Grimório. A verdade é que hoje a gente tem grandes teses de doutorado e trabalhos de resgate de manuscrito, edições críticas de manuscritos saindo toda hora. Recentemente o Liber Juratus, que é um livro citadíssimo e não havia uma boa edição dele disponível em lugar nenhum, feita pelo Joseph Peterson. Acabaram de descobrir mais um Grimório importantíssimo que eu esqueci o nome, alguém vai lembrar? Summa Sacra Image. Acabaram de descobrir, tem uma reprodução digital disponível para quem consegue ler manuscrito iluminado. Em latim. Só chamando o moço pra ajudar. Então, assim, pela Amazon você consegue comprar os trabalhos. Recém para nós, né? Claro que a equipe que está pesquisando isso deve estar pesquisando isso há alguns anos. Então a gente está vivendo hoje um período de ascensão para nós. Onde, cara, trabalhos de todo tipo de período estão disponíveis. Até o Picatrix, se você souber árabe, você consegue o PDF da edição crítica lá da universidade inglesa que tem o original. E rapidinho, voltando aqui, me metendo de novo. Se você quiser ir um pouco mais longe, as coisas de Egito Ptolomaico, que são os papiros mágicos gregos, que a gente acabou não falando aqui porque não deu tempo, você também consegue hoje em dia ver na internet o conteúdo deles. E aí você vai ver bem como é que era a prática mágica desse Egito, que já estava um Egito bem misturado, bem sincrético. Na Universidade de Chicago, você consegue o download de um trabalho muito bom sobre os papiros mágicos egípcios. Se você colocar no Google o Oriental Institute, que é onde o Robert Kitzner, Oriental Studies, que é egiptólogo que eu falei, trabalha. Se você botar no Google, você não vai ter dificuldade em achar. Existe uma edição impressa do Hans alguma coisa, que é papiros gregos mágicos em tradução, incluindo os textos demóticos. Eu não lembro o nome dele, mas também se você procurar por esse livro lá na Amazon, você vai achar. É meio caro, é um tijolão, mas tem tudo. Tá aí. Não tá sistematizado para você usar hoje em dia, mas tá tudo lá como fonte histórica. E tem gente trabalhando, sistematizando isso para a prática mágica hoje. Tem o Mog Morgan, você vai procurar a magia quemética dele, ele faz um pouco misturado com isso. Então é bem legal. Legal. Pietro. Então, gente, eu queria... vocês repararam que não é muito a minha praia pelas perguntas curiosas, mas eu queria deixar o seguinte. A gente citou diversos autores, diversos livros, fontes importantíssimas. A gente não tem nada contra pesquisar, muito pelo contrário. É o que a gente faz mesmo. Mas se a gente não se apoiar nesse tipo de literatura, que são os clássicos, que são os originais, nosso debate fica vazio. Então, eu queria dizer que se você gostou desse tipo de jeito como a gente trata esse assunto e outros que a gente trata da mesma maneira, cola com a gente. E se a gente fizer esse curso, deixa um comentário aí, porque se você faria. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. Vamos a merda, pô. Senhor Feliciano. Nada a declarar. Quem gostou, curte, quem amou, compartilha. Falou nada, você falou duas coisas esse programa inteiro. Não é minha praia, não, cromacia. Queria agradecer a presença de todos mais uma vez. E complementando o comentário do Pietro. É muito importante, é muito legal, é muito gostoso ficar falando, debatendo, mas a gente vai bater sempre nessa tecla. Mais importante ainda é fazer. Discutam, vamos ouvir, vamos conversar, vamos ler, mas vamos praticar
Todo dia é dia de necromancia, ou o que você queira fazer. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço e 93. Cara, se deixar. A gente tem que filmar, cara. Eu vou falar Aí. a porra do dia inteiro aqui. Não, tem que filmar. A gente faz assim, a gente bota uma GoPro na testa do senhor Feliciano, porque ele não vai aparecer, claro. Aí, Identidade secreta. É óbvio. É o único que se mantém. aí ele filma. Essa ideia não é Imagina. ruim, não, cara. Não é não? Essa ideia é boa. Essa ideia é boa. Vamos deixar quieto que o mestre secreto já tá rindo. Deixa pro futuro. Continua aí.